Os grandes exércitos estão procurando isso, dentro das operações psicológicas, dentro das operações de inteligência. E o brasileiro já fazia isso há 20 anos atrás, empiricamente, com sentimento. Fazia o seu trabalho de soldado, militar, que cumpriu ordem duramente, mas sabia se comportar como um ser humano. Isso é a chave do sucesso da guerra moderna. Então, tudo que a gente está vendo hoje em guerra, o que eles procuram é exatamente isso. E a gente já fazia isso há 20 anos. Faz com uma força armada um pouco sem recurso, né? Cada vez mais os problemas vão acontecendo no país, esses recursos vão sendo para outras áreas, mas isso não me compete a falar sobre isso, mas eles sabem que se os recursos chegarem até a gente, ninguém para um brasileiro. A gente é muito... O amor que o haitiano tinha conosco, muitos vão falar que é o futebol. Eu estive lá, não é nada disso. Ele via a bandeira no braço, bandeira brasileira no braço de um soldado. Ele corria para esse soldado porque ele sabia que ia ser protegido. Eu vivi isso durante 6 meses. Isso não é balela, não é historinha. Isso é muito bacana mesmo. Sem dúvidas, a gente era o exército mais querido mesmo, que a gente respeitava, tinha empatia, tinha Exato. carisma, né? Os outros países eram mais fechados, mais duros, e eles Uhum. precisavam disso. Eles encontraram na gente o acalento, a proteção, a Perfeito, segurança que eles tanto perfeito. precisavam. E que hoje em dia, né? Se você voltar os olhos para hoje em dia, os grandes exércitos estão procurando isso. Dentro das operações psicológicas, dentro das operações de inteligência. E o brasileiro já fazia isso há 20 anos atrás, empiricamente, com sentimento. Fazia o seu trabalho de soldado, militar, que cumpriu ordem duramente, mas sabia se comportar como um ser humano. Isso é a chave do sucesso da guerra moderna. Então, tudo que a gente está vendo hoje em guerra, o que eles procuram é exatamente isso. E a gente já fazia isso há 20 anos. Exatamente. E é muito interessante, né, que toda missão gera um relatório. E através deles a gente vai se aperfeiçoando, corrigindo e melhorando. E o Haiti, esses 13 anos, sem dúvidas, elevou o padrão do Corpo de Fuzileiros muito em questão de material, né, Perfeito, de armamentos, perfeito. equipamentos. É como eu disse anteriormente, não cabe a mim falar de recursos, né? Mas é bom salientar que quando você vê, né, um civil, uma pessoa que nunca foi militar, né, querendo questionar os recursos que foram empregados, falando que esses recursos poderiam ser empregados para outro lado, ele vê porque ele não entende muito esse mecanismo, que não compete a mim, não competiu a você, a falar ou dar opiniões sobre para onde vai o recurso. Isso, você foi colocado lá. Eu costumo dizer que é normal, né? Você vai falar, meu curso de infantaria foi melhor do que do ano tal, né? Isso é bacana, né? Uma competição saudável, como você mesmo salientou, mas toda vez você vai ter que se isentar de certas perguntas, informações ou opiniões e fazer a sua tarefa sem olhar para trás, sem perguntar por quê, porque isso faz parte da tríade, né? Da hierarquia e disciplina, né? Que hierarquia e disciplina, entre outras partes afetivas, que vai movimentar isso tudo. Se você for um cara questionador, né, de muitas opiniões, não estou falando que você não pode fazer isso, né? Existem canais legais para você fazer isso. Mas quem detém esse tipo de tarefa não somos nós, pô. Então, quando eu falo que a gente não escolhe, é o seguinte: você deu o nome, fez tal, e você não escolheu o ano que você ia fazer, por exemplo, eu não escolhi que tipo de curso ia ser. Isso já estava programado por outras pessoas, por outros militares, né? Que é a tarefa deles. Então, não tem essa de, meu curso é X, meu curso é Y. Eu dei a carcaça.
E foi naquele dia. E se naquele dia estava daquele jeito, é isso aí. Não tem como você modificar isso. As pessoas acham que vão entrar no espaço-tempo. Isso aí deixa para as pesquisas de Einstein lá na ponte Einstein-Rosen, mas de querer vencer o tempo, a velocidade da luz, buraco de minhoca. Isso não compete a gente. Militar não é para isso. É porque se a gente fosse voltado para isso, a gente estaria na NASA e não no Corpo de Fuzileiros Navais. E no final das contas, cada um seguisse a sua opinião, ninguém ia sair do lugar. Ia um puxar Exatamente. pra cá, outro pra cá. E aí o mundo civil não entende que essa coesão é que causa força. Eu citei anteriormente da dupla, né? Uma mínima parcela que um militar opera é uma dupla. Eu lembro como se fosse hoje, estava na selva na Amazônia, um aluno, pô, necessidade tipo 1, que é necessidade tipo 1 urinar, necessidade tipo 2 defecar, né? Necessidade tipo 1, o instrutor dava um azimuth, dava uma distância e escolhia sempre alguém para ir junto. Então tinha o cara fazendo a necessidade e o outro tomando conta. Isso já mostra que sozinho, nem para você fazer as suas necessidades, não serve. Então, o paisano nunca vai entender essa coesão, né? Quando eu fui do GPT, eu entendi, né? Lendo, não fazendo, que fazendo dói. Ordem unida, dói, chato, né? Quando você entende o porquê daquilo, o que aquilo causa, o reflexo que isso causa numa coesão de um grupo, aí você fala, realmente é necessário ter ordem unida, não é de agarro. Falta muito isso às vezes pro nosso soldado, até os cabos mesmo. Eles têm que sempre saber o porquê daquela coisa, qual é aquela missão, o porquê daquela missão. Assim, a mente dele vai trabalhar de uma forma mais clara e ele vai entender o processo. Perfeitamente. Quando você faz algo que você, na sua cabeça, tem uma opinião contrária, você não faz bem. Agora, quando você entende a consequência daquela tarefa, o que aquilo vai gerar, você faz de outra maneira. Então, é exatamente o que você falou, né? E o militar vem trabalhando isso desde que nós chegamos aqui em 1808, né? Nossa história conta isso tudo. E cada ano que passa a gente vai melhorando, se estruturando melhor, vendo as principais características para melhorar, né? O CFN que eu entrei há 30 anos atrás e hoje é um salto assim quântico, não tenha dúvida disso. O Haiti, você acha que tá entre as melhores missões que você já fez? Difícil falar, difícil falar. Tem uma máxima no toneleiro que o melhor curso é o Comanf, mas o mais prazeroso é o salto livre. Saltar de uma aeronave em pleno voo, livre, é simplesmente assim maravilhoso. Você entra num meio, é igual o mergulhador, né? Nós não somos aquáticos, apesar de sermos anfíbios, não somos aquáticos. Então, quando você mergulha, você passa a estar em outro universo. É como se você tivesse saído do planeta, né? E o paraquedismo é a mesma coisa. Então, como eu fiz o salto livre, foi muito prazeroso. Mas ocorreram várias missões, né? Principalmente as missões de interagências, né? Com as polícias, né? Que também foram muito bacanas. E o que me proporcionou, assim, que você falar, não foi a missão, foi sendo instrutor, que eu poderia ver esse reflexo de transmitir o conhecimento e estar visitando os biomas e o Brasil e vendo em loco o que estava acontecendo naquele lugar. Isso, para mim, acho que foi a melhor coisa. Mas o meu Haiti foi muito marcante. Muito marcante. Para mim também foi um divisor de águas, até porque você vive aquele universo durante 6 meses ininterruptos. A sua cabeça tá só naquilo. É legal tocar nesse assunto, sobre um assunto ao qual eu conversei com o comandante, né, umas semanas antes de vir para cá. Ele falou, cara, tenta abordar. É um cara que sempre me orientou, um cara muito antigo, um comandante muito antigo, está na reserva há muito tempo. E ele me orientou a comentar sobre isso. Tela, celular. Vamos lá. Em Formosa, em Furnas, eu creio que é criada uma rede, né, de comunicação de internet, sinal de internet. Muitos dos lugares aos quais os fuzileiros vão é inóspito, não tem sinal de internet, mas se torna necessário porque isso está na sua mão. Como é que você veio para cá? Você mexeu no celular quantas vezes até chegar aqui? Várias. Então isso já faz parte de nós, né?
Então é difícil de você ir para uma área de atuação, um exercício do Corpo de Fuzileiros Navais e falar, pisou aqui, celular zero. Ninguém vai falar nada. Você vai causar um reflexo naquela tropa por causa disso, principalmente nos mais jovens. Então ele pediu para que eu abordasse, eu dei até uma lida em alguma coisa, tem muito pouca coisa, você vê mais falando sobre tela contra crianças, né? Crianças em formação, você tem que diminuir o número de telas. De 0 a 6 anos é zero. Perfeito.